Boa noite a todos. Vamos dar continuidade aos nosso estudo do Égide, né? A gente está estudando o livro Caminha que a Vida Te Encontra, da Ana Teresa Casmi, e dando continuidade ao capítulo 8, Sustentando o Crescimento. Eu vou pedir para Glória fazer a leitura da página e logo depois o Álvaro vai fazer a nossa prece inicial. Segurança, capítulo 12 do livro Rumo Certo, de Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel. Insegurança é o estado mental de que se lastimam enfermos inúmeros nos consultórios médicos e de que se queixam legiões de criaturas que se confessam angustiadas ante os problemas da vida. A pessoa aspira a possuir determinado sítio, a obter determinado emprego, a conquistar eficiência e êxito na realização de determinado negócio. Na essência, entretanto, a criatura não deseja unicamente uma casa, e sim um lar onde possa exprimir livremente as suas próprias decisões. Não há nela simplesmente o encargo material, mas o ensejo de mostrar-se tal qual é, de maneira a fazer o melhor que pode. Não intenta, de modo exclusivo, o domínio da posse financeira, mas anseia adquirir a certeza de que vive indene do assédio de impeços e dificuldades materiais. Urge reconhecer, portanto, que todas as aquisições na origem procedem dos poderes superiores, em cuja atuação personalizamos a providência divina. A segurança decorre do mecanismo intangível das circunstâncias, de vez que, oferecendo aos outros o melhor de nós próprios, receberemos dos outros o melhor de que sejam capazes. Antônio, meditando nisso, consagremos-nos ao bem geral e mais ampla soma de bem surge-nos-á no amparo das possibilidades imediatas. Serve a alguém e esse alguém, com todos os recursos que lhe assessorem a existência, estará induzido a servir-te. Doemos com espontaneidade algo de nós e automaticamente receberemos de tudo aquilo que houvermos dado. Agem em favor desse ou daquela causa, e essa mesma causa, pelas forças que a representam, agirá em teu próprio favor. Abstenhamos-nos de qualquer incerteza quanto ao amanhã que venha longe ou perto. Toda segurança procede unicamente de Deus. Daí a oportunidade de recordarmos a palavra do Divino Mestre, na advertência inesquecível. Buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais ser-vos-á acrescentado. Emmanuel. Adoro, meus irmãos, essa página de agora onde ver para a gente vamos agradecer a Deus por mais essa noite de estudo, de sabedoria, de aprendizagem que a Elisa vai trazer para a gente. Que Deus abençoe a todos, graças a Deus. Obrigado, Glória, obrigado, Alvinho. E agora eu vou passar para a Georgia, a palavra para a Georgia, que vai dar
continuidade ao estudo do capítulo 8. Bom, então, boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao que nós começamos na semana passada, falando desse capítulo, como todos os outros, né? Muito importantes do livro Caminha que a Vida Te Encontra. E não reparem a voz, mas o máximo de força que eu estou conseguindo fazer para falar com vocês. Não tinha como estar adiando nada. Então, vamos lá. Eu trouxe uma breve revisão para a gente do que foi a nossa aula passada. O que ela vem trazendo, né, e que eu apresentei no nosso estudo, que a segurança é um dos itens que nós mais requisitamos quando a gente está trabalhando essa nossa necessidade de crescer, de evoluir, né, de crescer realmente enquanto indivíduo, enquanto família. A gente pensa muito em segurança. Então, a gente busca a segurança de inúmeras formas, em muitas áreas da nossa vida. Mas aí ela traz para a gente esse questionamento, né? Mas por quê? Claro, ela diz que uma das hipóteses comuns, quer dizer, dentre as hipóteses, um ponto de partida comum é a certeza de que a gente vai passar por faltas e que a gente precisa de uma proteção. Agora, ao mesmo tempo, ela traz para a gente o seguinte: se a vida nos é dada sem garantia nenhuma, o caráter da vida é impermanente, é imprevisível, as coisas podem mudar, né, do dia para a noite. A gente não deveria ser capaz, então, de lidar com essa vida exatamente dessa maneira, ou seja, sem necessidade de tanta proteção? E ela traz para a gente que é verdade que o modo como a vida humana se desenrola é desafiador para a gente e requer mesmo de nós garantias, né, que chama de asseguramentos, o termo que ela usa, para que a gente sobreviva. Isso não é problema. O problema está quando a finalidade da nossa vida, a finalidade de viver, se transforma naquela busca por segurança. E não na nossa evolução, na nosso crescimento, né, como indivíduo, como espírito, na nossa transformação. Mas vivemos em busca de segurança. Então, ela diz: a gente sabe que viver é algo instável, traz essa incerteza para todos nós. Mas a gente tem que ver a segurança como uma necessidade meio, ou seja, ela tem que sair do posto de finalidade para se tornar um recurso. Eu não vou viver também de maneira irresponsável, né? Como muitos falam, né? É muito comum repetir aquela música, né? Vou viver como se não houvesse um amanhã. Eu tenho que viver com responsabilidade, mas a segurança não tem que ser a finalidade da minha vida. O objetivo de eu estar vivo é buscar a segurança, não pode. Então, ela diz para a gente olhar a segurança por dentro. E a segurança, ela tem dois pilares que sustentam a nossa segurança. A segurança durante o nosso crescimento, que é a previsibilidade e a familiaridade, né? Então, a gente viu a semana passada que previsibilidade é tudo que a gente pode prever, é tudo que está no nosso controle, é tudo que a gente já sabe a resposta, né? É aquilo que faz parte da nossa rotina, é o que está dentro da previsibilidade. E a familiaridade são os elementos que compõem todo o nosso entorno, com os quais eu já sei controlar, eu já sei o que como eu devo fazer, né? Por exemplo, quando eu acordo, eu já sei o que tem lá na minha cozinha para eu tomar café, entendeu? A nossa rotina, a gente tem esse controle. Então, isso é tão habitual para a gente que a gente só dá importância realmente a essa questão da previsibilidade e da familiaridade quando a gente perde alguma coisa desses dois itens, né? Então,
a gente vai passar pela frustração, como ela diz, vai passar pela insegurança e pode chegar num grau de sofrimento, né? Como ela citou no livro, a questão da própria pandemia, né? Tá aí, ela trouxe para a gente uma experiência nova, com regras novas e também com interrogações a todo momento. Não sabíamos o que ia acontecer, não sabíamos nada daqui para noite, da manhã para a noite, né? Quantidade de pessoas que desencarnaram e pessoas que a gente, assim, né, como foi muito falado, não tinha classe social, não tinha raça, não tinha nada. Podia ser do mais abastado, do mais rico, ao mais pobre. E até vimos, né, pessoas que, bem de idade, passarem por um processo de Covid, internar, entubar e sair vivo. E gente jovem entrando e não saindo, entendeu? Então, isso que ela mostrou para a gente, que a pandemia é algo que trouxe muito sofrimento, porque tirou completamente os elementos previsíveis e familiares de todos nós. Então, ela diz que para a gente se sentir seguro, a gente precisa identificar esses dois pilares durante a nossa trajetória, né? Onde ela contou, que eu não vou contar novamente, que não tem necessidade, mas a questão lá do ponto do ônibus que ela passou por um momento de total insegurança. Então, ela diz, né, o contrário também é verdadeiro. A gente se sente inseguro quando esses elementos faltam, né? E aí, outra coisa que ela alertou a gente também, que eu cheguei a falar na aula passada, é que a gente faz muito, é a gente ficar transitando sempre, porque isso traz segurança, pelos espaços que nos são familiares e pelas situações que nos são familiares. Por quê? Porque estão sempre sob o controle. Aí, mas ela traz ao mesmo tempo que isso torna a nossa vida muito restrita, muito pobre em experiência e que impede a gente de adquirir aprendizados. Como ela fala, viver sem nenhum risco, né? Isso aí, inclusive, ela traz para a gente no fechamento desse capítulo, mas que viver sem nenhum risco atrofia a nossa inteligência, porque todos os desafios querem de nós busca de soluções novas. A gente não pode ficar repetindo com os desafios padrões de comportamento. Os desafios vêm e se eu repetir as minhas atitudes, eu não avanço, né? Então, ela diz que os desafios, eles trazem, eles pedem de nós soluções novas, né? E quanto mais a gente amplia essa familiaridade com as situações e vamos adquirindo novos elementos no nosso leque de previsibilidade, a gente aumenta a nossa chance de ter segurança. Por quê? Porque aquilo que para mim era algo novo, desafiador e me trazia insegurança, se eu me permitir buscar a solução, ou seja, né, como a Glória e o Antônio falaram no estudo passado, se eu fizer o movimento, se eu me colocar em movimento, eu abro o leque do que era antes previsível para mim, por exemplo, que estava pequenininho, aumenta. E os elementos que eu me familiarizo são mais, vem, né, chegando, e aí eu vou me sentindo mais seguro, tá? Ela vem trazendo isso para a gente. Então, é isso aí mais ou menos que ficou da aula passada. Deixa eu botar aqui, deixa eu mudar. Mas eu trouxe também, né, a questão do que nos sustenta, né, o crescimento para além da segurança. Eu busquei isso aí novamente, porque a gente vai partir daí. Então, a gente já viu que é muito importante a gente buscar os tais asseguramentos que ela cita, ou seja, as garantias.
para dar conta do nosso viver. Então, essa ilustração, que não foi essa que está no livro, mas a ilustração que eu construí aí, parecida com o que está no livro, serve dessa árvore, mostrando a raiz, a árvore, né? O caule projetando para além do solo, ela bem encorpada, e falando aí de 3 elementos: sustentação, nutrição, proteção para o crescimento. Então, ela, segundo a Ana, ela trouxe esse exemplo para explicitar, para mostrar com a árvore como se dá o nosso crescimento espiritual. Só que a gente tem que tomar cuidado para a gente não inverter a ordem das coisas. A direção da vida não deve ser em busca por segurança, pois a segurança, como ela falou, é condição, né? É necessidade meio, mas não é o sentido da nossa vida. Então, o que que nos apoia? Vamos olhar, então, como ela traz para a gente, o que nos apoia nesse crescimento em uma existência com tantos desafios, né? Vamos olhar para isso. Bom, os questionamentos para entendermos esse processo. Aí ela traz para a gente que o nosso crescimento espiritual envolve movimentos. Movimento em várias áreas da nossa vida. Movimento no campo intelectual, movimento financeiro, movimento afetivo das nossas relações. Então, ela diz que esse crescimento espiritual vai envolvendo esses processos, esses movimentos. Porque o nosso crescimento espiritual, segundo ela, é a resultante, né? Vamos dizer assim, é a soma do que realizamos em todas as áreas da nossa vida. Ou seja, quem que a gente se torna como espírito? Como que nos desenvolvemos intelectualmente? Como que nos desenvolvemos, como que procedemos materialmente, emocionalmente? E aí, então, ela traz essas questões para a gente pensar. Somos pessoas de bem? Contribuímos para o desenvolvimento coletivo? E aí ela diz: nosso crescimento não deve ser algo somente para o nosso bem-estar individual, nem muito menos ele tem que estar reduzido às conquistas materiais, né? Não é isso que ela vem dizendo para a gente. Só um minutinho que eu vou trocar aqui. Então, nosso crescimento tem a ver com o quê? Tem a ver com o propósito de vida, que se estende para muito além dos títulos acadêmicos, das posses materiais. Esse crescimento envolve nosso modo de conviver com as pessoas da família, com o nosso entorno, porque, segundo ela, nós temos um compromisso de amor com aqueles que partilhamos essa viagem reencarnatória, né? Pode ser um compromisso de reajuste, desde um grau mais intenso até o mais leve, de contribuir com a caminhada de quem se sentou ao nosso lado no trem da vida. Então, assim, né? Pessoas, espíritos, os quais já temos uma trajetória de reencarnação que, num momento, eram antipáticos a nós e depois nos tornamos simpáticos. Então, ela tem a ver, ela está falando que esse nosso crescimento tem a ver com isso, né? Não com pensar só no meu umbigo e pensar só em adquirir posses. Então, aí, todo crescimento, como ela fala,
toca os vínculos que temos. Por quê? Porque, assim, a gente vive numa teia de relacionamentos, segundo ela, de dimensões imagináveis. Então, ela diz que não há crescimento espiritual que não vá tocar esses vínculos, que não vá chegar ao ponto de estar perpassando por esses vínculos. Porque a gente vive, né, em contato com muita gente. E hoje em dia, então, a gente vê, olha, no decorrer da nossa vida, a gente tem teias de relacionamentos com as pessoas com as quais convivemos, que podemos manter, inclusive vocês vão ver isso aí para frente, outras que não farão mais parte dessa teia de relacionamento. Ou seja, a gente está, né, sob o impacto de acontecimentos, situações, por escolhas que fazemos. E aí ela alerta para a gente o seguinte, mostrando para a gente essa teia de relacionamentos de dimensões imagináveis, eu faço até uma pergunta a vocês. A gente parar para pensar hoje em dia, alguém saberia me responder qual é a profissão do momento? A gente liga a qualquer meio de comunicação, só se fala nisso. Alguém saberia dizer, né, qual é a profissão do momento? Isso é algo Influencer. exatamente. Ela até toca nesse ponto no livro. Ela diz exatamente isso, né? É quase todos nós, claro, nós temos as nossas profissões, mas aquele que não buscou um caminho de uma profissão como a gente buscou, você liga a televisão ou que é YouTube, porque fulano de tal é influencer. Não sei o que lá é influencer. Não sei o que lá é influencer. A pessoa não é, porque o fulano é médico, o fulano é professor, o fulano é secretário, o fulano é atendente, loja, o fulano é policial. Não, é influencer. Às vezes a pessoa tem até uma profissão, mas ela não se intitula mais profissão. Ela se intitula como influencer, né? Então a gente vê isso aí. Ela toca isso. Ela diz o seguinte, que quase todos nós viramos verdadeiros influenciadores digitais. Pela facilidade desse momento aqui que a gente está tendo, dos compartilhamentos que a gente tem. Tanto de coisas triviais, desnecessárias, até coisas úteis. Por isso que ela diz aí logo no início que vivemos numa teia relacional de dimensões imagináveis e que o crescimento espiritual vai tocar esses vínculos que temos. E aí ela diz que o nosso crescimento precisa ter direção. A gente precisa apontar num papel a direção para onde a gente quer ir, as ações que serão mais adequadas para chegarmos nesse lugar, né? Então, a gente precisa de um norte, de uma bússola, a gente precisa saber a direção que a gente quer, né? E aí, onde a gente terminou, afinal, onde eu terminei a semana passada, todos somos dotados desse desejo incessante do melhor. E como foi trazido para a gente lá no capítulo anterior, a gente precisa cuidar do medo, porque o medo nos impede a expansão, e aí ela cita exatamente o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, buscai e achareis. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Do ponto de vista terreno, essa máxima, buscar e acharei, é análoga, é semelhante a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. E como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é filho do trabalho. Porque quanto mais a gente trabalha, mais a gente progride. Por quê? Porque a gente coloca em ação as forças da nossa inteligência, né? E
bem, eu preciso me movimentar, né? Eu preciso fazer esse esforço. Mas aí ela traz para a gente. E quando o movimento de crescimento que a gente faz, a gente fracassa. Onde ela traz o movimento do crescimento e o fracasso. Então, quando a gente faz esse movimento e o fracasso vem, aí ela traz que o desânimo pode tomar conta. E a primeira ideia que nos ocorre é que não deveríamos ter feito aquele movimento, que deveríamos ter ficado pequenos mesmo, né? E aí a gente se pergunta: o que será que não fizemos direito? Porque eu fracassei, né? Críticas negativas a nosso respeito aparecem de modo intenso. Essas críticas, muitas vezes, feitas por nós mesmos, né? O que foi que me levou a esse fracasso? E aí ela diz uma coisa que eu achei muito interessante. Só olhamos para os frutos que não nasceram da árvore que plantamos com tantas certezas. Olha que interessante, que pensamento, né? Quando a gente fracassa, a gente tende a olhar só para o que não prestou e para o que foi bom, o que avançou, o passo mesmo pequeno que a gente conseguiu dar. Isso é interessante, porque a gente tende a fazer isso. É porque eu penso muito nisso, não tinha pensado por esse olhar dela aí, que ela está usando a árvore, né, que a gente ainda vai explorar essa árvore. Mas eu sempre penso, quando na reunião de quinta-feira na terapia, que eu faço a abertura, eu costumo falar que a gente tem um resultado positivo, né? Que o efeito daquele trabalho que a gente faz da quinta, que a gente sente benefício. E aí eu penso o seguinte, eu falei, acho que semana passada ou retrasada, o que seria de nós se não tivéssemos feito aqueles movimentos? Ou seja, não tivéssemos feito terapia. Às vezes, eu olho o que deu errado durante a semana, os problemas que eu enfrentei, que eu tive, entendeu? Mas eu não consigo perceber, enxergar o tanto de coisas também que eu fui beneficiada, no sentido de ser melhor, mas que eu tive a proteção, que eu tive a inspiração, que eu consegui me livrar de algumas coisas que eu nem percebi que me livrei, algo que poderia ser ruim para mim. Então, depois que eu li essa frase, eu pensei: "Nossa, é verdade, né? Nós só olhamos para os frutos que não nasceram da árvore que plantamos com tanta certeza. Ou seja, eu tenho certeza que eu vou colher isso, mas eu só olho para aquilo que eu não consegui colher". Então é isso. Alguém quer fazer algum comentário? Finalmente eu estou me obrigando a beber água, para ver se melhora a garganta. Acho que o que tem de muito interessante nesse desânimo é que muitas vezes a sua intenção é muito boa e o seu trabalho até foi muito bem feito. Acontece que as pessoas que recebem esse trabalho não estão preparadas para receber esse trabalho. E por conta disso, aquilo que você, aquele efeito que você pretendia não acontece. E aí você se Se desanima, frustra, né? se frustra e acha que você não soube fazer, ou então que está tudo errado em todo que é lugar, entendeu? Entendi. E você, Solange, você esteve aqui na minha casa e olhou o estudo, porque a gente vai continuar falando sobre isso.
Exatamente, ela traz isso para a gente também, um pouquinho mais à frente. Mas Mas é eu estou isso falando isso porque mesmo. eu vivi isso, Mas é isso entendeu? mesmo. É isso mesmo. Muitas vezes você fez um trabalho muito bem feito, só que quem está um nível acima não soube avaliar o teu trabalho e aproveitar os frutos que aquilo ali poderia levar para melhorar o trabalho geral de todos. Verdade. Ela vai alertar isso para a gente ainda até o final desse capítulo 8. Ela vai alertar exatamente sobre isso também. Bom, necessidade de sustentação, aí ela vem falando, né? O crescimento espiritual tem necessidade de sustentação antes, durante e depois de todo o processo. E voltemos à árvore, né? Então, ela traz para a gente aí, né? Deixa sair a sementinha na terra, né? Ela traz uma questão que pouco se fala a respeito da necessidade de sustentação que precisamos fazer antes, durante e depois do processo. E ela resolveu trabalhar essa questão da ilustração da árvore para que a gente pudesse refletir sobre isso. Vamos lá. Ela traz para a gente no livro, ela faz essa comparação, né? Porque isso que ela trouxe a questão do desenho da árvore. Ela mostrou para a gente lá no livro que toda semente leva um bom tempo na escuridão da terra, criando raízes, buscando caminhos interiores à terra, para oferecer sustentação à futura árvore que surgirá. Até aparecem as primeiras folhas. Nesse caso, a semente já trabalhou por muitos dias, de modo invisível para nós, porque está lá plantada, está lá dentro da terra, né? A fim de oferecer aquele pequeno caule que surge diante dos nossos olhos. Então, ela está mostrando, desde o plantio da semente até esse processo de formar o primeiro pedacinho de caule que fica visível para nós, quanto que essa semente já não trabalhou lá, quanto que já não foi o trabalho dela. Então, olha lá, raízes rasas, né? Inicialmente, foi buscando o terreno, foi se ampliando para dar aquela segurança, né? E ela diz, então, que a sustentação é um processo imenso dentro desse contexto do crescimento espiritual. Ela diz que as raízes continuarão se aprofundando durante todo o tempo que a árvore viver, para dar condições a essa árvore de suportar as tempestades, o vento, o sol intenso e tantas outras adversidades que esse vegetal vai passar. Como também para que ofereça os frutos saborosos, a sombra fresca, porque ela diz que são as raízes que sabem encontrar a água e os nutrientes necessários para que a árvore possa viver. Esse processo de sustentação é o que ela chama de um processo imenso. E aí, trazendo isso para a nossa experiência de espíritos que somos imortais. Desenho aí, né? Para que eu tenha firmeza de estar em pé, olha para a base abaixo, quanto ela cresceu, quanto ela se aprofundou. Olha a sustentação para me manter aí, ó, com a setinha apontando aí para o meu crescimento, né? Então, ela diz que todo movimento de expansão na vida, de crescimento visível, de qualquer projeto, de ordem profissional, familiar, qualquer outra ordem, necessita, sem dúvida, inexoravelmente de sustentação. Se assim não for, no primeiro vento, a primeira adversidade, teremos uma decepção
que nos fará duvidar do crescimento, não da nossa falta de sustentação. Então, se a gente não tiver uma sustentação, a gente vai duvidar do crescimento, a gente não vai duvidar da falta de sustentação, a gente vai duvidar desse movimento de sustentação. E o que seria sustentar em termos de projeto de vida? Olha aí, ela aponta isso aí para a gente. Diga sim para o que precisa de sim e diga não para o que precisa de não. Então, diante do crescimento que a gente quer alcançar, a gente precisa discernir isso. O que eu preciso dizer sim? E o que eu preciso dizer não? Eu não posso dizer sim, 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 sim o tempo todo, e também não posso dizer não, não, não o tempo todo. Preciso discernir, diferenciar. E aí ela diz que só assim esse crescimento será concretizado, porque não há como empreendermos movimentos novos em nossas vidas se a gente não renunciar, não abandonar ao que já vivemos sem realizar as novas ações. Eu preciso sair dessa gaiola que eu estou, dessa prisão, preciso me libertar. Então, se a gente quer mudar, né, segundo ela, e quer mudar para melhor, tem que desapegar, desapegar do que é velho, deixar para trás aquilo que a gente, às vezes, gosta muito, mas em busca de um novo projeto, de um novo patamar que a gente quer alcançar. E a gente precisa, ao mesmo tempo, ter um olhar aberto para a busca, para explorar, como ela usa o termo, para garimpar o mundo em que a gente vive. E sabermos que as ações diferentes precisamos realizar para crescer. E alerta para a gente não escolher as mesmas coisas o tempo todo. E aí ela diz que quando a gente souber discriminar o sim do não, quando a gente chegar nisso, a gente adota práticas espirituais de manutenção dessas novas escolhas, porque nossa tendência será voltar para os movimentos que já conhecemos, aqueles antiguinhos, que são inseguros. Né? Ela coloca aí para a gente, ó. Devemos escrever, ou seja, devemos anotar nessas duas listas, a do sim e a do não, em uma folha de papel e colocá-las em algum lugar que esteja sempre ao alcance da nossa visão, para que a gente possa afirmar com intenção. É aquele velho movimento que a gente faz, pelo menos eu faço, de anotar num pedaço de papel e colar com um imã na minha geladeira. Não posso esquecer isso. Ou então eu colo aqui na tela do computador, ou então eu colo aqui, prego aqui no meu quadrinho aqui de cortiça. Fulana, você tem que fazer isso. E isso ela fala para a gente, né? Quer dizer, não é uma prática. Tem gente que anota em agenda, não é uma prática estranha. Aliás, eu estava assistindo uma palestra dela, e eu achei muito interessante, porque ela disse que aquilo que a gente só tenta responder mentalmente não cria muito impacto. Mas quando a gente anota, a gente começa a refletir, começa a, né, ter essa noção maior daquilo que a gente está escrevendo. Então, a gente anota, deixa aquilo ali para a gente firmar a nossa intenção. Né? E ela diz aí, né, que esses dois itens que vão ajudar a gente também nesse processo constam no Evangelho segundo o Espiritismo de maneira bem clara, onde ela fala que os espíritos esclarecem, lá no Evangelho do Espiritismo, que podemos pedir uma prece, como Jesus nos ensinou, e que certamente vamos achar o caminho. O meditar, tendo os itens
aqueles itens, firmados no pensamento, é uma boa prática de sustentação, como ela fala também que as orações diárias são importantíssimas para que a gente possa ouvir nesses, possamos nos ouvir os pedidos que a gente está fazendo, quem sabe sermos atendidos pela espiritualidade maior. Então, clareza ao projeto, e força para manter a direção sem desistir de fazer parte das nossas orações diárias. E aí, o que ela traz novamente lá? O capítulo 25, do item 5, lá do Buscar e Acharei, onde ela diz que do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam. Aí é o seguinte, esse verbo pedir, pedir. Interessante, né? Está lá no... Claro, a cultura era muito, muito boa na época. Ele foi colocado, foi codificado, colocado a forma verbal que a gente chama imperativo afirmativo. E eu fui pesquisar, né? Porque às vezes a pessoa pode falar assim, não é pedir, é pede. Não é pede. Primeiro não seria pede, seria pede. Mas o pedir é no imperativo afirmativo, que é usado para expressar uma ordem, um pedido, um conselho, um convite, uma súplica de maneira afirmativa. Olha que interessante. Então diz assim, pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos e, como o anjo de Tobias, vos guiarão. Pedi os bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados a vossas próprias forças e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois ajuda-te, que o céu te ajudará. É muito interessante. E aí ela continua. Estamos nesse movimento de crescimento espiritual, acordos novos com as pessoas com quem convivemos. Também teremos que providenciar esses acordos com as pessoas que convivemos. Porque ela diz, né, todas as vezes que fazemos mudanças, nossos vínculos se ressentem, mesmo que de modo não intencional. Aqueles que fazem parte da nossa teia de relacionamento, tu vê alguma mudança na gente, mesmo que sem intenção, se ressente. A gente precisa pedir às pessoas que nos ajudem a manter esses movimentos que estamos fazendo novos, pois nosso comportamento vai se modificar. Talvez nossa disponibilidade para estar com essas pessoas diminuirá por um tempo, caso não tenha a aprovação desses entes queridos na nova empreitada. Peça por eles em suas orações, além de pedir por você, para que as relações possam resistir às mudanças necessárias, né? Então, ela mostra para a gente que esse movimento de mudança pode causar espanto naqueles que convivem, principalmente quem convive diretamente com a gente. Porque vai olhar assim, hein?
mesmo que não tenha a intenção de fazer essa crítica ou de fazer qualquer mal, mas que fulano está diferente, fulano está estranho, bateu com a cabeça, é logo que a gente às vezes escuta, e fulano, você está bem? Ainda vem assim, você não está com febre não? Deixa eu ver. Porque o comportamento da gente modifica quando a gente faz o movimento, e aí as pessoas às vezes não entendem. E aí até a disponibilidade de estar atendendo aquela pessoa que antes a gente atendia, de repente vai diminuir, né. Então olha só, ela diz que a gente tem que perceber aí nesse momento como que a sustentação é fundamental para que esse crescimento tenha êxito. Porque se a gente pode fazer projetos de mudança maravilhosos, mas se a gente não trabalhar essa sustentação antes, durante e depois, tudo pode se desfazer num piscar de olhos. E aí ela fala para a gente: "Só não desista de crescer, não é mesmo que venha o fracasso, a frustração, que não sejamos compreendidos, que surjam comentários, só não desista de crescer". Aí ela diz: "Além da sustentação, como já foi apresentado esse processo imenso aí, como ela descreveu, temos a nutrição e a proteção". Então vamos falar um pouquinho da nutrição. Repara aí essa figura. Falando do vegetal, isso é um processo bem simples de fotossíntese, onde a planta vai produzir seu próprio alimento. Ela vai retirar de uma maneira bem simples, bem nível de, às vezes a gente trabalha isso até sexto ano, vai precisar retirar do solo água e sais minerais, vai precisar, né, retirar o gás carbônico da atmosfera e com o auxílio da luz solar, ela vai realizar esse processo de fotossíntese e vai produzir a glicose, que é em forma de amido, que é o alimento da planta, e o gás oxigênio que ela devolve para o ambiente e que serve não só para a respiração das plantas, também nossa, né? E graças a Deus por isso. Apesar de que a fonte de oxigênio da Terra não é da vegetação em si, do árvore, são as algas, mar. Mas também contribuem às florestas, sem dúvida nenhuma. E aí ela diz para a gente o seguinte: junto, né, com essa sustentação, vem a nutrição. Então, olha só, a árvore, toda a atenção que a gente dá à semente debaixo da terra, para a criação das raízes, nós teremos que também dar o alimento, né? Então, por quê? Está bem provado, se as raízes viverem numa terra seca, vamos ter que dar água, vamos ter que providenciar o alimento. Se ficar numa terra seca, sem nutrientes, a árvore não vai dar conta dessa tarefa. Então é preciso oferecer a água, é preciso oferecer o sol, deixar essa planta pegar o sol, o vento. A gente precisa também tirar as ervas daninhas, né, para que os galhos possam, né, se expandir. Precisamos também afastar em algum momento os pássaros, isso é o que ela está trazendo no livro, tá, gente? E porque eles vão comer os frutos, enfim, né, vamos ver. Agora vamos trazer a alegoria para a nossa experiência de crescimento espiritual. Devemos nutrir nosso projeto com tudo aquilo que nos faz bem e que nos mantém conectados a ele. É o momento de entender o que é foco, as ações que nos mantêm ligados, próximos, interessados e convocados àquele crescimento. Olha ela com a lista aí de novo. Podemos elaborar pequenas listas de coisas que nos ajudarão a manter o nosso foco, respondendo, né? Pensando em algumas perguntas. Quais são? O que me nutre? Que ações me ajudam a ficar concentrado, presente na direção que eu quero seguir?
Que relações eu preciso cultivar e de quais preciso me afastar, mesmo que temporariamente, para não perder o meu foco, para manter meu foco de ação. Então, vem o que eu me alimento, é o que me nutre, o que alimenta. Mas olha só, sentido de nutrição é muito mais profundo do que o de alimentação. Alimentar-se é você ingerir alguma coisa. Você pode comer até papel. Você está se alimentando. Nutrição é algo muito mais profundo, né? A nutrição é realmente fornecer ao organismo o que ele precisa para crescer, para, né, se manter saudável, com a imunidade em alta. Se for simplesmente vamos nos alimentar, vamos para o iFood, vamos ser felizes. Vamos comer um monte de porcaria o tempo todo. Eu estou me alimentando, matando a minha fome, mas eu não estou me nutrindo. Então, para o crescimento espiritual, o que me nutre? O que me ajuda a ficar concentrado? As ações. E o que eu preciso cultivar e aquilo que eu preciso me afastar. Porque ela diz para a gente o seguinte, que a gente não deve se permitir distrações. Não, nada que desvie a nossa atenção, a nossa direção, o nosso foco. Mesmo que sejam coisas interessantes e prazerosas. Pois com certeza elas vão diminuir a nossa força, a nossa presença naquele movimento para executar o que a gente precisa executar. Vem trazendo isso. E a nutrição, já cuidamos lá, falamos da fotossíntese, da importância de oferecer elementos para esse crescimento espiritual, assim como precisa fornecer elementos para o crescimento da plantinha, para ela realizar a fotossíntese, dar bons frutos e fazer o papel dela, né? Agora, quanto à proteção para crescer, né? Então, para o crescimento, além da nutrição, a gente também precisa pensar na proteção. E aí ela fazendo novamente analogia com a planta, por isso que ela trouxe aquela árvore, uma plantinha que ainda não virou árvore vai precisar das estaquinhas para assegurar o crescimento do caule. Muitas vezes a gente coloca aí essa espécie de apoio, né, para que o vegetal consiga apoio ali, consiga se enroscar e crescer, senão ele começa a despencar de um lado para o outro, certo? E, além disso, cercar o canteiro lá também, ó, ela fala da cerca, para que ele não seja invadido por animais ou qualquer ameaça, né? Esse momento aí da planta, do crescimento. E para a gente, crescimento espiritual, é hora de pensar nos limites relacionais. Precisamos estabelecer limites a nós mesmos e aos outros quando estivermos na intenção de crescer. Então, ela coloca aí, ó, o limite é para nós e para aqueles que fazem parte dos nossos relacionamentos, principalmente os diretos, né? Há momentos em nossas vidas que crescemos tanto, algumas amizades não mais caberão no nosso modo de viver, porque já estamos em caminhos diferentes. E isso dói, tá, gente? Muitas vezes. Ela diz que não é fácil, não. Por vezes, sentimos um vazio grande ou uma solidão sem explicação, porém, é preciso reconhecer os tempos de cheia e os tempos de vazante das marés. Meu pai tinha costume, quando a gente era pequeno, de falar, né? Época das vacas magras e das vacas gordas. Daí ela colocou, né? Cheia, os tempos de cheia e os tempos da maré vazante. Então, ela traz para a gente que esse crescimento precisa ser pensado também na parte da proteção do limite. Então, por exemplo, ela dá um exemplo, joia aí para a gente entender, achei brilhante o exemplo que ela deu.
quando a gente quer estudar para um concurso, a prova me inscrevi no concurso. Se a gente não estabelecer limite em relação aos compromissos familiares e 2 amigos, para nos dedicarmos aos estudos, a gente vai se perder. Já pensou? Toda reunião de família, fulano, vem. Estou eu indo. Vai ter, hoje vamos sair para nos encontrar em tal lugar, é meu horário de estudo, mas é família, não vou faltar. Então, se a gente não estabelecer um limite, olha, eu não posso. Aí entra o sim, sim, não, não. A minha lista de sim, minha lista de não. Gente, eu não posso. Eu não posso ir. Eu estou focado. Eu preciso estudar. O tempo que eu estou lá, me distrair, vou conversar, comer e beber, eu estou perdendo tempo de estudo. E aí, a responsabilidade vai para onde? Então, essa mesma ação aí, o exemplo do concurso que ela deu, funciona para qualquer projeto de crescimento. Aí ela lembra a gente, eu estou olhando para a minha folha do sim, sim, do não, não. Então, ela diz que quando a gente precisa, por exemplo, deixar algumas amizades para trás, isso muitas vezes causa tristeza mesmo, porque a gente ainda tem muito afeto pelaquela pessoa. Mas a gente não consegue mais é, estabelecer um nível de proximidade que era tão caro para nós por conta desse nosso movimento, porque a gente já caminhou um passo adiante, né? Enfim. Mas ela diz para a gente não se desesperar, não, que a gente pode voltar depois a estabelecer aqueles vínculos de uma outra maneira, né? Mas aí ela diz que o nosso olhar em relação a esse crescimento, né? Está falando crescimento espiritual, precisa de recolhimento para que tenhamos forças no recomeçar. A gente precisa se recolher, se resguardar, né? Para que a gente tenha forças. Ela diz, ó, os nossos laços afetivos poderão ser formados nessa nova direção, novos laços, né? Novos. Ou pode ser que sejamos capazes de recuperar aquelas amizades quando a gente estiver mais forte, mais fortalecido. E olha aí, ó, olha, o que que essa imagem nos diz? A minha cabeça estava embolada, meus pensamentos conturbados. Eu comecei a me organizar e aí eu posso ter espíritos, minhas relações passadas, que não vão acreditar naquela mudança, isso só pode ser fake news. Pô, como é que pode? Aí onde ela diz, precisamos pensar também na proteção de ordem espiritual, pois há espíritos de nossas relações do passado que não conseguem perceber essa modificação e esperam de nós que a gente continue sendo aquele parceiro da época em que convivíamos. Então, olha só, ele vai nos ver, né? Porque ela botou há espíritos. Então, ela não falou há uma alma encarnada. Há espíritos de nossas relações do passado que não vão conseguir entender que a gente está nesse processo, nesse movimento de mudança. Espera da gente o comportamento lá com a cabeça embolada e a gente começa a organizar. Isso só pode ser fake news, é o que ele fala, né? Então, esse recolhimento espiritual é uma pausa que a gente dá. Olhar, o nosso olhar precisa desse recolhimento, porque é uma pausa voluntária que a gente faz, é para se retirar temporariamente das distrações, das agitações do dia a dia, para que a gente dedique tempo àquela reflexão interior, à oração, ao autoconhecimento. Então, o objetivo é silenciar a mente para reavaliar a vida, realinhar os propósitos, fortalecer essa conexão com Deus, né? Então, são limites importantes
porque a falta de concentração, a dispersão que essas relações nos convocam é muito grande. Como está aí para qualquer um, seja do mundo do plano espiritual ou do que a gente convive, nossa mudança é como uma fake news, né? Ou seja, acabam empreendendo muitos esforços para nos desanimar ou atrapalhar, já que para eles isso não é autêntico da nossa parte, porque eles não perceberam essa mudança. Interessante esse convite que ela faz. Então, já que o caminho é esse, precisamos desse olhar com recolhimento. A gente precisa de quê? Como já foi falado na meditação e a oração, a gente precisa de orações individualmente, aqueles que são parceiros nessa caminhada de mudança. Precisamos de muito trabalho no bem, as ajudas humanitárias, né, o voluntariado. Precisamos também firmeza nas atitudes para que eles não encontrem brechas em nossos corações, né? Então a gente precisa, como que ela diz, né, como proteger nosso coração, blindar nosso coração, ter firmeza nas nossas atitudes. E aí vem a pergunta: e se falharmos? E aí, né? Se eu falhar, desanimei, e se isso acontecer, falhar, que seja breve e de rápida resolução da nossa parte, pois todo mundo pode cair, cair sempre, escorregar, mas o chão não é o nosso lugar. Então, se a gente falhar, a gente precisa buscar uma saída, precisa buscar uma solução para aquele momento, porque cair, escorregar é normal, vai fazer parte do processo. Mas ela diz para a gente: o chão não é nosso lugar. Temos que levantar e ir adiante. Que possamos, então, nos levantar quantas vezes forem necessárias, porque todas as nossas vivências farão parte do nosso aprendizado. Peraí. Nossa destinação como espíritos que somos é e sempre será a felicidade, né? Deixa eu ver que horas tem aqui. Nossa, 8h04. Não adianta nada. Já caminhando aqui para o nosso final, mas tem um exercício aí que ela propôs, vai dar tempo da gente pensar nele. Ela traz para a gente, finalizando aí o estudo, livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Então, ela diz que nas palavras de Denis: a vós todos que vos credes gastos pelo sofrimento e decepções, pobres seres aflitos, corações que o vento áspero das provações secou. Não há alma que não possa renascer, fazendo brotar novas florescências. Basta-vos querer para sentirdes o despertar em vós de forças desconhecidas. Sabei que todo homem pode ser bom e feliz. Então, ela aí termina essa parte do capítulo 8, sustentando o crescimento, colocando para a gente a importância, né? A nossa rotina é importante, mas para que a gente não se feche nessa rotina, para que a gente se permita ampliar não só a nossa familiaridade com as coisas, como aumentar o leque de previsibilidade. E aí a gente cresce com segurança. E aí ela trouxe o exercício. E
a gente tem um tempinho para fazer, mas eu ainda tenho o fechamento, né, do capítulo, que eu disse que eu trouxe a página lá, que ela fechou, e tem uma musiquinha que eu trouxe, que é muito legal, que é daquele Palavra Animada, mas eu, quando estava na semana retrasada, se não me engano, pesquisando lá as músicas, né, porque toda quinta-feira eu pesquiso, ou quarta, pesquiso um monte de música, para ver o que se encaixa, o que a gente pode estar colocando. E eu achei uma música que parece que foi feito para esse capítulo, aliás, né? Abrange também os outros que já vimos, mas a letra parece que foi escrita. Tinha até vontade, porque eu não tenho contato da Ana Tereza, né? E quem sou eu na fila do pão? Mas eu tinha até vontade de mandar um recado para ela dar uma olhada nessa música, como que se encaixa no Eu livro. tenho. Então, mande a música para ela. Depois, vamos ver o exercício que ela propõe. Bom, o exercício sugerido começa aí. E como eu já falei para vocês, ela deixou para a gente, né? Eu estava assistindo uma palestra dela e ela falou exatamente isso. Aliás, vocês podem procurar no YouTube, se não tiver, eu mando o link. É uma palestra que ela faz, ela até está em duas partes. E a primeira parte e a segunda parte, que ela fez, eu não sei se foi em João Pessoa, eu acho que foi no ano de 2024, se não me engano. E ela fala exatamente do livro Caminha que a Vida Te Encontra. Essa palestra dela, em 2 momentos, foi sobre o livro, né? E ela falou no início da segunda parte, quando eles pararam, pausaram, por isso que o vídeo está em 2 momentos, para tomar um cafezinho e tal. Depois, quando eles voltaram, ela sugeriu um exercício para a plateia que estava assistindo, ali o público dela, né? E ela falou que ela queria todo mundo de posse de papel, de lápis ou caneta, porque ela falou exatamente isso, a importância de anotar. Ela fala, pegue uma folha de papel, e ela fala da importância de anotar, entendeu? Porque ela diz que quando a gente anota, a gente consegue, é como que se registrar isso com mais clareza no nosso cérebro. E é muito engraçado que quando eu era, olha, gente, faz muito tempo, quando eu era jovem e adolescente, que eu estudava, eu tinha o hábito de escrever. Não existia na época, aqui pelo menos para a gente, né? Computador, internet e outras coisas mais. Eu sou de 65, isso aí o quê? Eu com 13, 14, 15 anos, nos idos de 70 e pouco, não tinha acesso a nada, era ou biblioteca ou biblioteca, não tinha ou outra coisa. Hoje a gente nem fala mais em biblioteca que dirá, mas eu estava lá e eu costumava estudar escrevendo. Eu escrevia um outro caderno com a matéria que o professor tinha dado em sala. E desse jeito eu conseguia estudar e entender as coisas. É impressionante. Depois, quando eu ouvi essa fala dela em relação a escrever as respostas, ela disse, eu consegui compreender como é que se processava no meu inconsciente. Por que eu conseguia depois, na prova, eu conseguia discorrer sobre o assunto, porque aquilo estava muito mais registrado na minha cabeça. Então, ela aprende, né, a primeira parte desse exercício, para a gente listar os movimentos de crescimento que você tem feito ultimamente ou que você queira empreender. E ela pede para a gente ser o mais objetivo possível. Então, claro, a gente não precisa necessariamente agora fazer esse exercício, até poderíamos fazer. Temos tempo hábil para isso. Mas eu vou confessar a vocês, a minha garganta está queimando. Mas a espiritualidade está me ajudando, porque eu pensei que eu não fosse conseguir falar. Porque ontem, essa hora à noite, e eu ontem não apresentei nada para ninguém, meu marido chegou para mim e falou: cala a boca, não fala mais nada não, porque eu não estou nem entendendo o que você está falando. Eu estava
falando e a minha voz parecia que entrava cada vez mais. E eu aqui estou conseguindo projetar a voz. Não sei se foi a injeção que eu tomei também antes de vir para casa, né? Agora. Aí ela colocou aí. Então, vocês podem, eu vou colocar essas perguntas no WhatsApp, e vocês podem fazer com calma. O que eu posso até pedir na semana que vem, que acho que é Edna e Clarissa, uns 10 minutinhos do tempo delas, só para a gente bater um papo se vocês fizeram o que vocês acharam. Isso é tranquilo, né? Não vai ter problema. Mas, assim, ela pede aí para a gente listar, então, esse movimento de crescimento que a gente tem feito ou que a gente queira fazer, sendo mais objetivo, então precisa, né, expandir muito, mas uma coisa mais direta. Depois, identificar e registrar os sentimentos e pensamentos que você tem tido desde que iniciou esse movimento. Então, qual o movimento que eu tenho feito de crescimento? Eu já estou nessa caminhada aí com esse livro. Eu já venho, né, ouvindo as aulas que cada um veio trazendo aqui, já fui fazendo outros exercícios, né? Então, eu já posso ter, como falamos na aula passada, se não me engano, na aula retrasada, na passada não, na aula retrasada, quando foi a última aula do Antônio da Glória, a gente conversou sobre a questão, né, do que eu me colocaria para fazer, do que eu nunca pensei em fazer. A gente fez esse exercício rapidamente com eles. Então, por exemplo, se eu já estou nesse movimento de crescimento, o que eu tenho feito ou o que eu ainda pretendo fazer? Muito bem. Se eu conseguir listar esse movimento, ela pede agora que a gente identifique e registre os sentimentos e pensamentos que começam a surgir na nossa cabeça desde que a gente iniciou esse movimento. Tipo, frustração, não vou conseguir, ou então não, eu tenho que me desafiar. Ela pede isso. Ela pede também para a gente registrar as adversidades que têm surgido ultimamente. Tudo em relação a esse pensamento inicial da pergunta 1 lá, do movimento de crescimento que a gente registrou. Aí ela pede para elaborar 2 listas. Uma com o que eu devo dizer sim e a outra com o que eu devo dizer não, para que eu possa concretizar, efetivar esse movimento de crescimento que me ocorreu. Bom, então, eu pensei num movimento de crescimento, eu pensei em algo para me desafiar. Eu vou fazer uma lista, preciso dizer sim para isso, 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 isso. Eu preciso abandonar isso, 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 isso. Né? O que ela vem trazendo aí para a gente. Quais acordos você precisará fazer e com quem para que seu projeto aconteça? Então, o movimento está vindo lá, né, desde a construção do meu, vamos, desafio, do meu movimento de crescimento, até eu chegar lá no acordo. Tá, eu preciso fazer um acordo. Com quem que eu preciso fazer esse acordo? Que acordo eu preciso fazer e com quem eu preciso fazer para que esse meu novo projeto de crescimento lá, de mudança, ou de novo desafio a ser, né, trabalhado, para que ele aconteça. Que acordo e com quem? Ela também traz: identifique os limites que precisará estabelecer por agora para si mesmo e ou para os outros, a fim de que possa proteger o seu crescimento. Olha só, gente, percebam, ela está trazendo as questões que têm tudo a ver com o que foi desenvolvido nesse capítulo 8. Não só no 8, como a gente já vem trabalhando, mas agora esse exercício específico do capítulo 8 pega o que já foi visto, porque a gente já entendeu o que é esse crescimento. É sair daquela zona de conforto e expandir. É aumentar aquela zona de conforto. Não é isso? É um crescimento dinâmico, como a Glória e o Antônio falaram na aula retrasada. Então, olha só,
Aí ela traz para a gente, ó, com quem minha lista de sim e não, né? Os sentimentos, as adversidades e o acordo, com quem eu preciso fazer esse acordo, qual o limite, falamos do limite, qual o limite que eu preciso estabelecer, não só para mim, como para os outros que estão em torno, a fim de que eu possa, ó, proteger o meu crescimento, a proteção da árvore. Que tipo de proteção espiritual você pode buscar e que o ajudará a sustentar o seu projeto, né? Proteção espiritual, as nossas preces, os nossos estudos, as nossas orações, que eu alimento, que eu vou me nutrir, que vai me garantir essa proteção espiritual. Quais movimentos de nutrição você precisará fazer para crescer? Então, são essas as perguntas que ela propõe nesse exercício para a gente. E como ela sempre fala, ela pede para que cada um procure anotar e tente realmente, né, fazer essa anotação dentro dessa orientação, desse roteiro, né, que ela trouxe para a gente. E aí, ela termina ela fecha o capítulo com essa frase aí, com esse textinho, esse pequeno texto. Viver sem nenhum risco atrofia a nossa inteligência, pois não há desafios que requeiram busca de novas soluções. A extensão da familiaridade se torna cada vez maior quanto mais nos lançamos à vida. E quanto mais elementos compõem também o nosso leque de previsibilidade. Isso vai produzir mais chances de nos sentirmos seguros a partir da caminhada própria. Nos mantermos aquém de nós mesmos, a fim de afastar qualquer possibilidade de sofrimento, é seguir na direção da mesmice. E fomos feitos para a expansão, nunca para o encolhimento. Assegurar-se para viver? Sim. Viver para se sentir seguro? Não. Né? Então, é isso que ela traz nesse capítulo 8. É muito interessante, porque nessa palestra ela fala o porquê que é caminha que a vida te encontra. Porque se a gente não caminhar, a gente não vai, né, encontrar essa vida que a gente precisa realmente encontrar. E aí a música que eu trouxe antes das considerações finais, se alguém quiser falar alguma coisa da nossa prece final, vou colocar aqui para vocês. É desse grupo, não sei como é que chama, né? Um site, sei lá, chamado Palavra Animada. A moça, parece que é Daniela Borra, o nome dela, e ela musicalizou, né, letras que têm tudo a ver com o que a gente vem estudando. Eu tenho usado algumas na terapia, são lindas as músicas, e essa não é diferente. Vamos. Você já percebeu como a dor vira rotina? E a gente até reclama, mas já nem questiona a sina. O que machuca fica, mas parece proteção. Vira casa improvisada dentro da repetição. Saber que o trabalho pesa é maturidade. Ver que a conta não fecha também é realidade. Mas usar isso sempre pra não se mover é se prender ali em vez de crescer. O problema é real, não dá pra fingir. Mas ele não nasceu pra te definir. Existe um espaço entre ver e aceitar, e é nele que a vida começa a mudar. Não faz da dor endereço, não fica aí não. O que
que te separa da vida é só decisão. Não é falta de força nem perfeição. É um passo corajoso na direção. Não faz da dor endereço, não chama de lá. Desconforto é sinal que algo vai mudar. Se tá estranho, pesado, querendo sair do chão, É porque você saiu da estagnação. Não é a falta de coragem que te fez parar. É esperar, não sentir medo pra poder tentar. mas o medo não some pra você agir. Ele vai junto, Só muda o jeito de seguir. O desconforto que pulsa hoje em você não é erro no caminho, é começo do crescer. quando tudo é seguro, nada floresceu. É no chão instável que o novo nasceu. Confiança não vem antes de tentar, ela nasce no passo que você usa. Quem espera estar pronto não sai do lugar. Quem começa imperfeito aprende a voar. Não faz da dor endereço, não fica aí não. O que te separa da vida é só decisão. Não é falta de força nem perfeição. É um passo corajoso na direção. Não faz da dor endereço, não chama de lá. Desconforto é sinal que algo vai mudar. Se tá estranho, pesado, querendo sair do chão, É porque você saiu da estagnação. Se você tá cansado de só adiar, talvez seja a hora de se escutar. sentir medo direito não é se esconder, É olhar pra ele e mesmo assim escolher. A vida que você quer não está por vir. Ela tá te esperando no ato de decidir. E no dia em que você parar de se adiar, vai perceber, nunca foi sobre esperar. Gente, Realmente, essa essa música não foi feita para esse livro que a gente estudou até agora. coincidências não acontecem à toa, né? Com certeza ela veio realmente para, digamos assim, Fechar, ilustrar, né? mostrar. Não Fechar. fechar, porque o trabalho continua. Mas Continua, né? Mas com gente, certeza. falando de movimento, nossa, eu falei assim, meu Deus do céu, essa música tem a ver totalmente com o que a gente está, né? Movimento, o medo de crescer, você tem que ir, ou quando aquilo está causando desconforto, é porque você precisa seguir, porque você precisa, o desconforto faz parte, é só você se escutar, escutar a sua essência, que você vai caminhar. Gente, pelo amor de Deus, eu adoro esse pessoal, eu descobri eles há pouco tempo, mas eles têm letras assim que parece que encaixa assim, as coisas que a gente vem trabalhando, não só aqui, mas dentro da doutrina espírita. Chama-se Com Palavra certeza. Animada. Quem quiser pesquisar, é só botar Palavra Animada, vídeos, aparece música de tudo. Aparece para quem tem mais de 60 anos, aparece para ressignificar as coisas na vida. Ela voa nas letras, essa menina. E alguns sons são mais calminhos, outros são mais agitadinhos assim, mas nada agressivo aos ouvidos. Muito bom. Então Bom é isso, mesmo. Elisa. Se alguém quiser fazer alguma consideração, você falar alguma coisa, por favor. Bom, temos alguns minutinhos. Alguém gostaria de fazer trazer algum comentário? Não? Eu vou pedir então para o Antônio Carlos fazer nossa prece final, Antônio, pode? Tá bom. Só testar o som, tá tudo ok? Tá sim. Tá, ok. Deus de infinita bondade, misericórdia, Jesus, nosso bom e amado Mestre,
alegria e satisfação que estamos aqui reunidos nessa sala, agradecidos por este momento, por este banquete de luz que nos ajudará, nos ajuda e nos ajudará doravante no nosso processo de crescimento. Agradecemos aos bons espíritos, ao mentor desta casa, Meimei, que nos assiste. Obrigado por tudo. Ser conosco nesta caminhada. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Antônio Carlos. Obrigado, Geórgia, mais uma vez. E vamos, semana que vem, nos encontramos no mesmo horário, aqui para a gente continuar estudando, né? Continuar caminhando juntos, né? Semana que vem parece que é Clarissa e Edna, né? Acho que é delas, Isso. é isso. Isso. E aí a gente pode estar aí vendo se alguém fez o exercício, se quiser fazer algum Sim. comentário, a gente pede uns 10 minutinhos, só não vai, porque elas também, como todos nós, né, tem 2 aulas também. Então, a gente pode Tá. estar trabalhando isso lá com ela. Eu vou botar para vocês. Né? Então é isso. Boa noite a Boa todos. noite. Um abraço a todos, até semana que vem. Boa noite, pessoal. Boa noite. Agora Até semana que vem. Tchau. quando eu fechar, vai interromper, e aí, Miriam, eu deixo converter e depois eu passo para você, tá bom? Para você colocar nos grupos, ou então até eu no e-transfer, né? Eu depois posso botar no e-transfer e botar o link, né? Para as pessoas. Gente, ó, Se um beijo. cuidem, Geórgia. Agora eu vou Beijo, se cuidem. para os sprays, a pastilha e para o silêncio. Isso Tchau. aí. Tchau. Beijo. Beijo.